Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre sistemas adesivos na odontologia. Eu me chamo Érica, sou aluna do segundo período de odontologia e hoje eu e meu grupo vamos apresentar de forma completa, explicada, passo a passo, tudo o que você precisa saber sobre adesão, princípios fundamentais, componentes químicos, técnicas de aplicação e diferenças entre os diversos sistemas disponíveis. Os sistemas adesivos são materiais essenciais dentro da dentística restauradora, porque permitem unir os materiais resinosos, como as resinas compostas, ao esmalte e à dentina. Eles possibilitaram uma verdadeira revolução, permitindo técnicas mais conservadoras sem necessidade de grandes desgastes do dente. Os adesivos são compostos por diferentes monômeros resinosos, que podem ter características hidrofílicas ou hidrofóbicas, solventes, iniciadores como a canforoquinona e até cargas nanométricas. Esses componentes influenciam diretamente a capacidade de penetração na superfície dental e na força da união. Hoje, os sistemas adesivos são divididos em 3 grupos principais. O primeiro, os convencionais, que precisam do condicionamento ácido separado. O segundo, autocondicionantes, que já fazem o condicionamento e a infiltração simultaneamente. E o terceiro, universais, que são os mais modernos e podem ser usados em todas as técnicas. Cada um possui características próprias, vantagens específicas, possíveis limitações e indicações bem definidas. Porém, independentemente do tipo escolhido, o fator mais determinante para o sucesso clínico continua sendo a correta execução das etapas, respeitar o tempo de aplicação, o comportamento dos solventes, o modo correto de secagem, a condição da superfície dental e o protocolo indicado pelo fabricante. Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre os princípios fundamentais da adesão. Para começar, precisamos entender os princípios de adesão, porque tudo que fazemos clinicamente com sistemas adesivos se baseia nesses fenômenos físicos e químicos. O primeiro conceito é o molhamento. O molhamento é a capacidade de um líquido de se espalhar sobre uma superfície sólida. Quanto menor for o ângulo de contato entre o líquido e a superfície, melhor é o molhamento. E quanto melhor é o molhamento, maior é a capacidade de adesão. Isso significa que uma superfície limpa, sem contaminantes e com energia adequada, é fundamental para o adesivo funcionar bem. Isso nos leva ao segundo conceito, energia de superfície. Superfícies com alta energia facilitam que o adesivo se espalhe e penetre nos micróporos criados pelo condicionamento ácido. Por exemplo, o esmalte condicionado com ácido fosfórico passa a ter energia superficial maior. Temos também a tensão superficial, que é praticamente o contrário do molhamento. Líquidos com alta tensão superficial formam gotinhas e não se espalham. Por isso, precisamos de adesivos com composição adequada para reduzir essa tensão e melhorar o escoamento. Outro fator é a viscosidade. Adesivos menos viscosos penetram melhor, infiltram mais profundamente nos túbulos dentinários e nos micróporos do esmalte. Mas a viscosidade precisa estar equilibrada para formar uma camada resistente depois da fotopolimerização. E, por fim, temos a rugosidade, que aumenta a área de contato e cria locais para retenção micromecânica. Isso é extremamente importante, especialmente no esmalte. Resumindo, os pilares da adesão são molhamento, microrretenção e interação química. Oi, meu nome é Eduarda e agora vamos falar sobre como a adesão acontece especificamente nos substratos dentários, esmalte e dentina. Começando pelo esmalte, ele é composto por cerca de 96% de material inorgânico, basicamente hidroxiapatita. Essa composição altamente mineralizada faz com que a adesão no esmalte seja homogênea, previsível e muito eficiente. Quando aplicamos o ácido fosfórico, criamos microporosidades, aumentando a energia superficial e permitindo a infiltração do adesivo, que depois é fotopolimerizado. O resultado é uma união micromecânica forte e duradoura. Já a dentina é completamente diferente. Ela é composta por cerca de 70% de material inorgânico, 20% de matéria orgânica, principalmente o colágeno, e 10% de água, ou seja, é um tecido naturalmente úmido e com milhares de túbulos que se comunicam com a polpa. Além disso, sempre há a presença de camada de mancha, que é uma camada criada pelo corte com instrumentos rotatórios, contendo restos dentinários, saliva e sangue. Essa camada diminui a permeabilidade e precisa ser manipulada de forma diferente, dependendo do tipo de adesivo. Por ser um tecido muito mais complexo, a dentina exige um equilíbrio entre umidade e secagem. Se ficar muito molhada, impede a penetração dos monômeros, e se ficar muito seco,
as fibríolas colágenas colapsam e não permitem formação de camada híbrida. Por isso, a técnica correta, seja úmida ou autocondicionante, é fundamental para evitar sensibilidade pós-operatória e garantir longevidade. Olá a todos, hoje eu vou dar continuidade ao nosso trabalho em relação aos ácidos fosfóricos em relação ao sistema adesivo. Primeiramente, é muito importante ressaltar que ele tem uma concentração de 32% a 37%, além de seu pH extremamente baixo, que deixa ele mais ácido. Além disso, esse material ele causa uma desmineralização controlada nas estruturas dentais, criando microporos, facilitando a adesão do sistema adesivo nessas estruturas. No esmalte, o ácido remove a explosividade de hidroxiapatita e cria uma superfície com microporos, que facilita a adesão e infiltração do adesivo. Já na dentina, o ácido expõe as fibrilas de colágeno e remove totalmente ou parcialmente o esmielheiro, que é uma camada de detritos orgânicos e inorgânicos, lógico, dependendo do sistema que você vai usar. Por exemplo, num sistema convencional, ele vai tirar totalmente essa camada. Já em sistema autocondicionantes, ele vai tirar parcialmente essa camada, pelo uso do primer, que por ele ser um pouco mais ácido, ele já faz ali o condicionamento correto, o condicionamento mais leve. Além disso, a gente tem que ficar atento em relação ao tempo de exposição, uma vez que a exposição prolongada, ela pode causar uma desmineralização excessiva, causando danos ao dente. Então, cerca de 30 segundos que a gente deve deixar o ácido em reação com o esmalte e 15 segundos a dentina. E lembrando também que após esse procedimento foi realizada a lavagem, para que a gente tire todo o excesso desse material, removendo assim todo o ácido e neutralizando sua ação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou explicar um pouco da diferença entre o primer convencional e o primer autocondicionante. É importante a gente saber a diferença entre esses dois, porque ele influencia muito no resultado da adesão. Primeiro eu vou começar falando sobre o primer convencional. Bom, o primer convencional ele é um monômero hidrofílico e solventes. Sua função principal vai ser manter aberto as fibrilas de colágeno depois do condicionamento ácido, enquanto a água da dentina ela vai evaporando. Vamos pensar assim da seguinte forma: quando a gente condiciona a dentina com ácido, as fibrilas elas ficam expostas. O primer então ele vai deixar tudo úmido na medida certa, evitando assim que essas fibrilas elas se colapsem. Isso vai facilitar na questão da infiltração do adesivo. Um exemplo prático que a gente pode citar aqui é quando a gente faz restaurações em dentes muito úmidos, ou também quando a gente precisa de uma adesão mais profunda. Nesse caso, o primer convencional geralmente ele vai funcionar melhor, porque ele controla toda essa umidade. Agora, falando do primer autocondicionante, ele já é diferente. Por quê? Ele já vem com monômeros ácidos. Então, o que acontece? Ele consegue condicionar o dente e infiltrar ao mesmo tempo. Vai ser assim, então. Vai ser praticamente duas etapas em uma só. Ele vai ser um primer que vai te dar uma facilidade maior de manejo. Então, isso vai facilitar muito o processo, principalmente em pacientes mais sensíveis, que têm uma sensibilidade mais elevada. Como ele não remove totalmente o smear layer, que é detritos da dentina, a chance de dar sensibilidade no pós-operatório ela é bem menor. Então, um exemplo do primer autocondicionante é em dentes cervicais, onde a dentina geralmente ela é mais sensível e o isolamento também, às vezes, ele é mais difícil, ele é um pouco mais complicado. Então, o autocondicionante vai ser uma boa opção, porque ele é tanto mais suave na questão da sensibilidade e também ele é mais prático. Dentro do grupo do autocondicionante, existe um monômero bem famoso, que é o 10-MDP. Ele se liga quimicamente ao cálcio da hidroxiapatita e ele forma uma união super estável. É como se ele criasse, na verdade, uma cola química natural com o dente. E no final das contas, de tudo isso que eu falei, é que a escolha entre convencional e autocondicionante vai depender do caso, vai depender de cada paciente. Olá pessoal, meu nome é Renan Talma e eu vou falar sobre os adesivos odontológicos, também conhecidos como bond, que são uma etapa essencial para garantir a longevidade e a retenção das restaurações. Então, o adesivo ele é composto principalmente por monômeros hidrofóbicos, e esses monômeros eles têm a função de selar o esmalte e penetrar na dentina previamente desmineralizada pelo condicionamento ácido.
É essa capacidade de infiltração que vai permitir a formação da famosa camada híbrida, né? Que é a base da adesão moderna. Além dos monômeros, o adesivo também contém cargas nanométricas que têm um papel importante na melhoria da viscosidade e na resistência do material. Essas partículas em nanoescala contribuem para um filme adesivo mais estável e uniforme, que vai refletir diretamente na união entre o dente e a resina composta. Outro componente fundamental é o sistema iniciador, como a canfaroquinona, que possibilita a fotopolimerização quando exposto à luz halógena ou LED. No esmalte, o processo funciona de forma bem clara. Após o condicionamento ácido, são criadas microporosidades e o adesivo ele vai preencher essas microirregularidades e quando ele polimerizar, ele vai estabelecer uma união micromecânica extremamente forte, que é uma das mais estáveis da odontologia restauradora. Já na dentina, o cenário é bem mais complexo por causa da presença de colágeno e túbulos dentinários. O adesivo ele precisa infiltrar nessa rede de colágeno e formar os chamados tags resinosos, que são prolongamentos da resina dentro dos túbulos. E esses tags eles são essenciais para aumentar a retenção da restauração e reduzir a inflamação marginal, que vai melhorar o selamento e diminuir a sensibilidade pós-operatória. E a camada híbrida, então, ela é o resultado final dessa interpenetração do adesivo na dentina desmineralizada. Quando ela está bem formada, nós temos uma adesão mais forte, uma restauração mais durável e um risco muito menor de falhas e sensibilidade. Por outro lado, quando a desmineralização ela é maior do que a capacidade de infiltração do adesivo, por exemplo, por um acesso ou uma secagem inadequada, costumam ocorrer falhas adesivas. Por isso, é muito importante seguir corretamente todos os tempos de aplicação, a secagem da fotopolimerização, respeitando as recomendações do fabricante e seguindo corretamente todos os passos. Porque os pequenos detalhes nessa etapa, eles fazem toda a diferença no resultado final. Em resumo, então, o sucesso ele vai depender do equilíbrio entre as técnicas, dos materiais e a atenção do profissional aos detalhes. Porque quando essa etapa ela é bem executada, toda a restauração ganha qualidade e longevidade. Olá, eu sou o Cristiano e eu vou falar sobre os sistemas adesivos convencionais. Esses sistemas sempre começam da mesma maneira. Primeiro fazemos o condicionamento do ácido e só depois aplicamos os outros componentes. A partir disso, eles se dividem em duas formas de uso, o sistema de 3 passos e o de 2 passos. No sistema de 3 passos, tudo acontece de maneira separada. Já no sistema de 2 passos, o condicionamento do ácido continua sendo isolado, porém o primer e o adesivo vêm juntos no mesmo frasco, e aí vai deixar um processo um pouquinho mais simples. Começar falando então no sistema de 3 passos. A gente começa aplicando o ácido fosfórico 37% por 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina. Em seguida, fazemos uma lavagem bem abundante por 60 segundos para garantir que todo o ácido seja removido. Depois, a secagem deve ser feita com papel absorvente, sem jato de ar direto, justamente para manter a dentina úmida na medida certa. Com a superfície preparada, aplicamos o primer de forma ativa, esfregando o microbrush por cerca de 20 segundos e depois evaporamos o solvente com ar suave e distante. Logo após, aplicamos o adesivo também de forma ativa por mais 20 segundos, cobrindo tanto o esmalte quanto a dentina. Finalizamos com a fotopolimerização de 20 segundos, mas também é importante lembrar que se ocorrer qualquer contaminação por saliva, sangue e água nesse processo, a gente tem que reiniciar tudo desde o ácido. No sistema de 2 passos, tudo segue praticamente o mesmo raciocínio. A diferença é que depois do ácido, da lavagem e da secagem com papel, aplicamos o primer e o adesivo juntos, novamente por 20 segundos, e aí já podemos fotopolimerizar. Caso a dentina acabe ficando seca demais, podemos reidratá-la por 1 minuto com algodão úmido e só remover o excesso. No final, mesmo parecendo protocolos detalhados, esses sistemas oferecem uma adesão excelente. Quando mantemos a técnica correta e controlamos bem a umidade da dentina, conseguimos resultados fortes, previsíveis e duradouros. Agora eu vou explicar sobre sistemas adesivos autocondicionantes, também chamados de self-adhesive. Eles foram criados com 2 objetivos principais: reduzir a sensibilidade pós-operatória e tornar o trabalho mais simples. A principal diferença do sistema adesivo para os sistemas adesivos convencionais é que eles não possuem condicionamento ácido separado. Isso porque o primer já possui monômeros ácidos que fazem 3 funções ao mesmo tempo: condicionamento da superfície, infiltração dos monômeros e preparação da dentina. Esse sistema é considerado o sistema mais suave porque ele desmineraliza menos, preservando mais a hidroxapatita. Nos sistemas adesivos autocondicionantes, possuem 2 métodos que podemos seguir: o método de 2 passos e o método de 1 passo. É chamado de 2 passos porque possui o primer ácido mais o adesivos, e aí a gente vai aplicar o primer ácido na cavidade envolvendo o esmalte e a dentina. Vamos esperar por 20 segundos e secar com jato de ar cuidadosamente para que esse material não se espalhe pela cavidade. É importante que ele só evapore os solventes. Depois, vamos aplicar o adesivos e esperar por 20 segundos e fotopolimerizar por 20 segundos. Nesse sistema,
a camada será mais fina, mas será muito estável. Já no de um passo, é chamado de um passo por quê? Porque o primer, o ácido e o adesivo estão no mesmo frasco. Ele é muito prático, só que teremos que ter muita atenção, porque ele possui muito solvente. Se deixamos o pote desse material aberto, esses solventes vão evaporar, prejudicando a adesão do nosso trabalho. A gente vai aplicar esse material na cavidade, esperamos por 20 segundos, lavamos e secamos e depois fotopolimerizamos por 10 segundos. Existe também o condicionamento ácido seletivo. Por quê? Porque nesses sistemas adesivos autocondicionantes, eles não desmineralizam tão bem o esmalte, prejudicando na adesão do final do nosso trabalho. Então é importante fazer esse condicionamento ácido seletivo. A gente vai aplicar o ácido fosfórico, que é o mesmo ácido que usamos nos sistemas convencionais, e a gente vai esperar e aplicar o ácido fosfórico apenas no esmalte. É muito importante relembrar isso. Aplicar apenas no esmalte, esperamos por 30 segundos, lavamos e secamos e aí aplicamos o adesivos autocondicionantes. Assim, irá desmineralizar mais o esmalte, fazendo com que o nosso trabalho tenha mais qualidade e mais adesão. Os sistemas adesivos universais são a geração mais moderna e versátil dos adesivos. Eles são chamados de universais porque podem ser usados de 3 formas. A primeira é a forma convencional, a segunda é a autocondicionante e a terceira é o condicionamento seletivo em esmalte. Esses adesivos geralmente contêm o monômero 10-MDP, que se liga ao cálcio e forma nanocamadas superestáveis. Essa ligação química contribui para a longevidade e resistência. Agora eu trouxe aqui um pouco mais de cada uma das 3 técnicas. Na técnica convencional, nós condicionamos esmalte e dentina com ácido antes. Eu vou mostrar aqui um passo a passo de como isso funciona. O primeiro passo é condicionar com ácido por 15 segundos. O segundo, nós vamos lavar de 30 a 60 segundos. Em seguida, nós iremos secar o local com papel e mantendo a dentina úmida, beleza? O quarto passo é aplicar 2 camadas do adesivo ativamente. Em seguida, nós iremos secar esse adesivo com ar suave e, por último, fotopolimerizar. Já na maneira autocondicionante, não usamos ácido separado. É só aplicar o adesivo diretamente sobre o esmalte e dentina. A camada híbrida será mais fina, mas com forte interação química pelo 10-MDP. Esses sistemas são considerados mais flexíveis porque funcionam em praticamente todas as situações clínicas. Já a terceira e última técnica, que é condicionamento seletivo em esmalte, essa é uma técnica que é uma das formas mais seguras e eficientes de usar o adesivo universal. Eu também trouxe um passo a passo para mostrar como isso funciona na prática. O primeiro passo é aplicar ácido no esmalte por 30 segundos. Depois nós iremos lavar por 60 segundos e o terceiro passo consiste em secar com papel absorvente. Depois disso, deve-se aplicar 2 camadas do adesivo por 20 segundos, que seria 10 segundos para cada camada. Em seguida, iremos secar suavemente com ar a 20 centímetros. E por fim, fotopolimerizar por 10 segundos. Essa técnica evita problemas na dentina e aumenta muito a adesão no esmalte. Agora, eu vou complementar a nossa apresentação explicando como os sistemas adesivos evoluíram ao longo do tempo e por que cada geração surgiu. Entender essa evolução ajuda a perceber por que usamos os adesivos atuais e como eles se tornaram mais seguros e eficientes. Tudo começou na década de 50, quando Bono Coren introduziu o ataque ácido no esmalte, mostrando que criar microporos aumentava muito a retenção das resinas. Esse foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos adesivos. Com o avanço dos estudos, percebeu-se que a dentina era muito mais afiadora por ser úmida, heterogênea e cheia de túbulos. As primeiras gerações de adesivos não conseguiam infiltrar bem a dentina, resultando em adesão fraca e muita sensibilidade. Com isso surgiram os adesivos convencionais, que usam ácido fosfórico separado. Eles trouxeram alta força de união, especialmente no esmalte, mas ainda deixavam a dentina mais vulnerável por causa da desmineralização profunda. Para diminuir isso, apareceram os autocondicionantes, que fazem o condicionamento e a infiltração no mesmo passo. Eles removem a smear layer parcialmente e preservam o cálcio, permitindo a adesão química pelo 10-MDP, além de reduzirem a sensibilidade pós-operatória. A evolução mais recente são os sistemas universais, que combinam versatilidade com estabilidade química. Eles podem ser aplicados de várias formas, convencional, autocondicionante ou condicionamento seletivo, e são formulados para funcionar em praticamente todas as situações clínicas. Isso tornou o protocolo mais simples e menos sujeito a erros.
Em resumo, ao longo dos anos, a odontologia buscou principalmente diminuir erros relacionados à umidade da dentina, reduzir sensibilidade pós-operatória, melhorar a durabilidade da camada híbrida, aumentar a interação química com a hidroxiapatita e simplificar o protocolo para deixar o procedimento mais seguro. Hoje, os sistemas adesivos modernos representam décadas de pesquisa e são muito mais previsíveis e estáveis do que os primeiros, garantindo resultados clínicos mais duradouros. Bom, então para finalizar, eu vim aqui apresentar para vocês alguns tipos de cuidados que a gente deve tomar nos sistemas adesivos, independente do seu tipo ou da sua marca. O primeiro deles é que o frasco ele nunca deve estar aberto, porque assim os solventes eles podem evaporar e o adesivo ele pode perder a sua viscosidade, o que vai afetar na eficiência do produto. O segundo tipo de cuidado é estar sempre atento às aplicações do fabricante. Cada produto tem o seu tipo de tempo necessário, o seu número de camadas, a sua forma de secagem e até a sua necessidade de agitação necessária. Então, estar sempre atento às aplicações do fabricante é muito importante. O terceiro tipo de cuidado é que o ar ele deve ser sempre suave, a cerca de uns 20 centímetros, para não desidratar a dentina e não ter esse deslocamento do primer. O quarto cuidado é que, se houver contaminação, o processo ele deve ser reiniciado, principalmente em sistemas convencionais. O quinto tipo de cuidado é que a dentina ela nunca deve estar nem muito molhada e nem muito seca. Esse equilíbrio na umidade é fundamental. E por último, respeitar rigorosamente o tempo de fotopolimerização. Bom, então para finalizar, eu vim aqui apresentar para vocês alguns tipos de cuidados que a gente deve tomar nos sistemas adesivos, independente do seu tipo ou da sua marca. O primeiro deles é que o frasco ele nunca deve estar aberto, porque assim os solventes eles... Bom, sendo assim, para concluir, a gente pode perceber que os sistemas adesivos eles são extremamente eficientes, duradouros e seguros, mas só quando eles são aplicados com a técnica correta, com conhecimento aos substratos e com muita atenção aos detalhes. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre os sistemas adesivos. Muito obrigada por ter assistido.